No vídeo de hoje, o quarto da série Deuses do Olimpo, vamos conhecer um pouco mais sobre Ares, o deus da guerra, e Hefesto, o deus da metalurgia gregos. Mas antes de iniciarmos, gostaria de pedir que, se você gostar do vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho de notificação. Também comente, curta e compartilhe esse conteúdo para que ele chegue a ainda mais pessoas. Eu sou o Paulo Roberto e esse é o canal Mundo de Mitos. Vem comigo. Vamos viajar na história. Ares, o deus da guerra. Ares é um deus grego, filho do rei e rainha dos deuses, Zeus e Hera. Integrava o panteão olímpico que contava com 12 deuses. Na mitologia, Ares nasceu como um possível substituto de Zeus, como estava escrito em uma antiga profecia. Foi o que levou Hera a dar à luz ao deus da guerra, na intenção de que o poder avassalador de seu filho, que era um dos maiores e mais temidos do Olimpo, o levasse a realizar essa profecia, na antiga religião grega. O culto de Ares não foi muito grande, sendo centrado na região norte da Grécia, e em Esparta, uma das mais importantes cidades-estados da Grécia Antiga. Embora muitas vezes tratado como o deus olímpico da guerra, ele é mais especificamente o deus da guerra selvagem, sede de sangue, ou matança personificada. Os romanos o identificavam como Marte, o deus romano da guerra e da agricultura, que eles tinham herdado dos etruscos. Por causa dessa associação, Ares era comumente retratado com roupas militares, além de ter sido considerado um deus corajoso e de grande força física. Corvos e cães, animais que se alimentam dos cadáveres nos campos de batalha, são sagrados para ele. Entre os helênicos, sempre houve desconfiança de Ares, e ele era detestado por Zeus. Ares geralmente era diminuído em nome da sua meio-irmã, Atena, que embora também fosse considerada deusa da guerra, a posição de Atena era de guerra estratégica, enquanto Ares tendia a ser a violência imprevisível. O seu lugar de nascimento e sua casa verdadeira foram colocados muito longe, entre os bárbaros e trácios belicosos, de onde ele teria se retirado depois que o seu caso com Afrodite foi revelado. No conto cantado pelo bardo na sala de Alcino, o deus do sol Hélio uma vez espiou Ares e Afrodite se amando secretamente na sala de Hefesto, e ele prontamente informou o incidente ao cônjuge olímpico de Afrodite. Hefesto conseguiu pegar o casal em flagrante, e para tanto, ele fez uma rede especial, fina e resistente como o diamante para pegar os amantes ilícitos. No momento apropriado, a rede foi jogada, e encurralou Ares e Afrodite em um abraço apaixonado. Mas Hefesto ainda não estava satisfeito com a sua vingança. Ele convidou os deuses e deusas do Olimpo a examinar o casal infeliz. Alguns comentavam a beleza de Afrodite. Outros desejavam ansiosamente trocar de lugar com Ares, mas todos zombavam dos dois. Uma vez que o casal foi solto, Ares, embaraçado, fugiu para sua pátria, a Trácia. Em um relato mitológico muito posterior, Ares coloca o jovem Electrião à porta para avisá-lo da chegada de alguém, já que Hélio diria a Hefesto da infidelidade de Afrodite se os dois fossem descobertos, mas Electrião adormeceu. Hélio descobriu os dois e alertou Hefesto. Ares ficou furioso com Electrião e o transformou em um galo, que agora nunca esquece de anunciar a chegada do sol pela manhã. Embora Afrodite seja mais conhecida como esposa de Hefesto, em mitos tardios ela foi mais retratada ao lado de Ares, que por representar a virilidade, é seu amante ideal no imaginário clássico. O casamento de Afrodite com Hefesto teria chegado ao fim após a exposição da traição dela com Ares. Já na Guerra de Troia, Homero diz que Afrodite é consorte de Ares. A paixão de ambos representa o dualismo entre amor e ódio, sendo constantemente representados juntos em obras de arte.
Ares é tido como um dos mais impopulares deuses gregos. Ele era enxergado como um deus temperamental, que perdia sua paciência rapidamente, e isso criava certo temor pelos gregos em relação a ele. Apesar de ser uma divindade grega, os gregos antigos acreditavam que Ares havia nascido na Trácia, uma terra vizinha à Grécia habitada por povos que eram tidos como guerreiros. O que se sabe sobre a origem de Ares é que ele já era venerado na Grécia desde a existência da civilização micênica, no período pré-homérico. Escavações arqueológicas descobriram templos e textos escritos em linear B, que se referiam a Ares em locais como Knossos, em Creta, Argos, Atenas e outras cidades. A figura de Ares, assim como as de diversos deuses gregos, foi absorvida pela religiosidade romana. O mito da fundação de Tebas. Um dos papéis de Ares citado na Grécia está na fundação do mito de Tebas. Ares colocou um dragão para guardar uma nascente em Tebas, e este dragão foi morto por Cadmo, herói lendário, fundador de Tebas e introdutor do alfabeto fenício na Grécia. Algumas versões do mito apresentam o dragão como filho de Ares. Para compensar Ares, Cadmo serviu o equivalente a 8 anos atuais ao deus da guerra, e depois disso casou-se com Harmonia, filha da união de Ares com Afrodite. Em um mito arcaico e obscuro relacionado na Ilíada pela deusa Dione a sua filha Afrodite, haviam 2 gigantes citônicos, os Aloídas, chamados Oto e Efialtes. Eles lançaram Ares em cadeias e o puseram em uma urna de bronze, onde ele permaneceu durante 13 meses, um ano lunar. E teria sido o fim de Ares e o seu apetite da guerra, se a bela Eriboeia, madrasta dos jovens gigantes, não tivesse dito a Hermes o que eles tinham feito. Ares ficou gritando e uivando na urna até que Hermes o resgatasse e Ártemis enganou os Aloídas, fazendo um assassinar o outro. A Ilíada. Na Ilíada, Homero representou Ares como não fixando lealdade nem respeito a Temis, a deusa que estabelece a ordem certa das coisas. Ele prometeu a Atena e Hera que lutaria do lado dos aqueus, mas Afrodite foi capaz de persuadir Ares para o lado dos troianos. Durante a guerra, Diomedes lutou com Heitor e viu Ares lutar do lado dos troianos e pediu que os seus soldados retrocedessem lentamente. Hera, a mãe de Ares, viu a sua interferência e pediu a Zeus, seu marido, permissão para retirar Ares do campo de batalha. Hera estimulou Diomedes a atacar Ares. Então ele jogou uma lança em Ares e os seus gritos fizeram aqueus e troianos tremerem. Atena então pegou a lança e machucou o corpo de Ares, que gritou de dor e fugiu para o Monte Olimpo, forçando os troianos a retroceder. Depois, quando Zeus permitiu que os deuses lutassem na guerra novamente, Ares tentou lutar contra Atena para vingar-se de seu dano prévio, mas foi mais uma vez ferido quando ela lançou um enorme seixo nele. Contudo, quando Hera, durante uma conversa com Zeus mencionou que o filho de Ares, Ascalafos, foi morto, Ares chorou e quis se juntar à luta do lado dos aqueus. Ele descartou a ordem de Zeus de que nenhum deus olímpico devia entrar na batalha. Atena parou Ares e o ajudou a tirar a sua armadura. Outros mitos sobre Ares. Ares capturou o criminoso Sísifo, um homem impiedoso que se atreveu a sequestrar o deus da morte Tânato. Durante a batalha entre Heracles e Síquenos, filho de Ares, o deus interveio mas foi ferido pelo herói, e forçado a fugir de volta para o Olimpo. Síquenos foi tão assassino, que tentou construir um templo com as caveiras e os ossos de viajantes. Heracles matou esse monstro abominável, gerando a ira de Ares, a quem o herói feriu. Ares apoiou ativamente as Amazonas em muitas guerras e batalhas. A mais famosa delas foi sua filha Pentesileia, que se juntou à guerra de Troia. Companheiros de guerra. Deimos, o terror, e Phobos, o medo, eram seus companheiros na guerra. Eram crianças nascidas de Afrodite, segundo Hesíodo. A irmã e companheira de assassinato de Ares era Eris, a deusa da discórdia ou Ênio, a deusa do derramamento de sangue e violência. Ele também era assistido pelo deus menor da guerra, Enealius, seu filho com Ênio, cujo nome bélico, o mesmo significado que Ênio, também servia como um título do próprio Ares. A presença de Ares era acompanhada pelos seguintes seres: Quidoimos, o demônio do estrondo da batalha. Macai, das batalhas. Isminai, da carnificina. Polemos, um espírito menor da guerra, mas que provavelmente seja um epíteto de Ares, como ele não teve nenhum domínio específico.
E a filha de Polemos, Alala, a deusa personificação do grito de guerra grego, cujo nome Ares usou como seu próprio grito de guerra. Sua irmã Hebe também realizou banhos de sangue para ele. Ares e a mitologia grega. Apesar de ser considerado um deus temperamental, forte e corajoso, a mitologia grega constantemente colocava Ares em situações humilhantes. Talvez isso fosse uma indicação da baixa popularidade que esse deus possuía entre os gregos. Aparência e iconografia. Símbolo de Marte. Ares tinha uma quadriga desenhada com rédeas de ouro para 4 garanhões imortais que cuspiam fogo. Entre os deuses, Ares era reconhecido pela sua armadura de latão. Ele brandia uma lança ou uma espada na batalha. Os seus pássaros agudos e sagrados eram a coruja de celeiro, o pica-pau, o bubo e, especialmente no sul, o abutre. De acordo com Argonáuticas, os pássaros de Ares eram um bando de pássaros que lançavam penas em forma de dardos que guardavam o templo das Amazonas do deus em uma ilha costeira no Mar Negro. Em Esparta, uma noite citônica de sacrifício de um cão a Eneálios foi assimilada ao culto de Ares. O sacrifício poderia ser feito a Ares na véspera de uma batalha para pedir sua ajuda. Na escultura clássica, Ares era representado como um homem bonito, muitas vezes nu, vestindo um elmo grego, e segurando uma lança ou espada. O deus é geralmente difícil de identificar por causa da falta de atributos distintivos. Por exemplo, uma estátua de um guerreiro armado poderia facilmente representar um herói mítico ou guerreiro histórico. O símbolo de Marte, contraparte romana de Ares, uma seta representando uma espada e um círculo representando o escudo, é usado como símbolo do masculino e do planeta Marte. Na Renascença e obras de arte neoclássicas, os símbolos de Ares são a lança e o elmo, o seu animal é o cão, e o seu pássaro é o abutre. Em trabalhos literários dessas eras, Ares aparece como cruel, agressivo e sanguinário, injuriado tanto por deuses como por seres humanos, muito como ele era nos mitos gregos antigos. Culto a Ares. Embora importante na poesia, Ares raramente foi incluído no culto na Grécia Antiga, detinha poucos templos e santuários, parecendo mais presente nos ritos de batalha. Seu culto foi centrado ao norte, na região de Tessália, Tesprócia e Trácia. Mesmo estando implicado no mito de fundação de Tebas, ele apareceu em poucos mitos. O templo a Ares na Ágora de Atenas que Pausânias viu tinha sido movido e rededicado lá durante o tempo de Augusto. Na essência ele era um templo romano a Marte. O Areópago, o monte de Ares onde o apóstolo Paulo pronunciou sermões, é situado em alguma distância da Acrópole. Em tempos arcaicos era um terreno para disputas. O culto a Ares não era muito difundido, provavelmente pelo fato dele não ser um deus muito popular entre os gregos. Isso não significa que ele não era cultuado, mas que diferentemente de outros deuses, os locais de culto a ele eram mais restritos. Uma cidade onde Ares era bastante venerado era a cidade de Esparta, uma das mais poderosas da Grécia Antiga. Lá havia uma estátua do deus acorrentado, para mostrar que o espírito de guerra e vitória nunca deveria deixar a cidade. O culto a Ares em Esparta é explicado pela cultura militarista que existia na cidade. Ademais, existiam templos a Ares em outras cidades gregas, como Atenas, Megalópolis e Trácia. Hefesto. Hefesto é um deus da mitologia grega, cujo equivalente na mitologia romana era Vulcano. Filho de Zeus e Hera, ou de acordo com alguns relatos, apenas de Hera, foi considerado o deus dos ferreiros, artesãos, escultores, metais, metalurgia, fogo, e dos vulcões, como outros ferreiros mitológicos. Porém, ao contrário dos outros deuses, Hefesto era manco, o que lhe dava uma aparência grotesca aos olhos dos antigos gregos. Servia como ferreiro dos deuses, e era cultuado nos centros manufatureiros e industriais da Grécia, especialmente em Atenas. O centro de seu culto se localizava em Lemnos. Os símbolos de Hefesto são um martelo de ferreiro, uma bigorna e uma tenaz, embora por vezes tenha sido retratado empunhando um machado. Hefesto foi responsável, entre outras obras, pela égide, escudo usado por Zeus em sua batalha contra os titãs. Construiu para si um magnífico e brilhante palácio de bronze, equipado com muitos servos mecânicos. De suas forjas saiu Pandora, primeira mulher mortal. Hefesto na mitologia.
Paternidade. Outra versão do mito sobre seu nascimento, registrada de maneira segura apenas em textos tardios, pode indicar um resquício de um mito arcaico sobre a deusa Hera. Ela teria dado à luz a Hefesto através da partenogênese. A motivação, segundo a cosmologia centrada nos Zeus de Hesíodo, seria o envolvimento da deusa numa disputa competitiva com Zeus, relacionada a este ter dado à luz a Atena. Os pintores de vasos áticos, no entanto, ilustravam a tradição mais difundida, de que Hefesto já estaria presente ao nascimento de Atena, empunhando um martelo com o qual ele havia feito uma abertura na cabeça de Zeus para libertá-la. Queda do Olimpo. A despeito de ser a deusa da família, Hera arremessou Hefesto do alto dos céus, desgostosa por ele ser coxo. Em outra versão, ele teria ficado coxo justamente devido à queda. No relato homérico, ele despencou durante 9 dias e noites até cair no oceano, onde foi criado pela Oceane de Tétis, mãe de Aquiles e Eurínome. Outra explicação afirma que ele teria sido arremessado por Zeus, por ter resgatado sua mãe quando o rei dos deuses acorrentou por opor-se a ele. Já outro relato afirma que ele teria despencado durante um dia e caído na ilha de Lemnos, onde foi criado e treinado para ser um mestre artesão pelos Cíntios, antiga tribo nativa daquela ilha. De acordo com estas duas versões, ele teria ficado coxo graças à queda. Deus do vulcão. Hefesto foi identificado pelos colonos gregos do sul da Itália com os deuses do vulcão Adrano, do Monte Etna, e Vulcano, das ilhas Lípari. Sua forja foi deslocada até lá pelos poetas. O sábio Apolônio de Tiana, do século I depois de Cristo, teria comentado: existem muitas outras montanhas em diferentes partes da Terra além do Etna, mas não somos tão levianos a ponto de afirmar que suas erupções são provocadas por gigantes e deuses. Um mito de fundação ateniense narra que Atena teria recusado uma união carnal com Hefesto devido à sua aparência pouco atraente e seu defeito físico. Ele se enfureceu e tentou tomar a deusa à força. Ela então desapareceu de sua cama. A ejaculação de Hefesto caiu sobre a terra, engravidando Gaia, que acabou por dar à luz a Eriquitônio. Este então foi dado, ainda criança, a Atena, para que essa o criasse, guardado por uma serpente. Eriquitônio teria se tornado o primeiro rei da cidade de Atenas. Higino derivou deste mito uma criativa etimologia para o nome Eriquitônio, a partir da disputa, Eris, entre Atena e Hefesto e a criança Terra, Citônio. Existe na cidade um templo de Hefesto, o Hefesteu, chamado erroneamente de Teseu, localizado próximo à Ágora ateniense. Na ilha de Lemnos, sua consorte era a ninfa Cabiro, com quem ele teve 2 filhos, 2 deuses ferreiros conhecidos como Cabiros. Na Sicília, sua consorte foi a ninfa Etna, e seus filhos foram os 2 deuses dos gêiseres sicilianos conhecidos como Pálicos. Segundo Homero, a esposa de Hefesto era Caris. Para a maior parte dos mitos, no entanto, Hefesto é marido de Afrodite, que o trai cometendo adultério com Ares. O ofício de Hefesto. Hefesto foi responsável por fazer boa parte dos magníficos equipamentos dos deuses, e quase todo tipo de trabalho em metal dotado de poderes mágicos que aparece na mitologia grega é atribuído à sua habilidade. Hefesto trabalhava com o auxílio dos ciclopes citônicos, seus assistentes na forja. Também construiu autômatos de metal que trabalhavam para ele. Entre estes estavam tripés que tinham a capacidade de ir e voltar ao Monte Olimpo. Hefesto deu ao cego Órion seu aprendiz, Cedalion, para ser seu guia. Em uma das versões do mito do deus, Prometeu teria roubado o fogo que ele deu aos homens da forja de Hefesto. Este também teria criado o presente que os deuses deram ao homem, a mulher Pandora e seu vaso. Como um hábil ferreiro, Hefesto fez todos os tronos do palácio do Olimpo. O retorno de Hefesto. Hefesto foi o único deus que retornou ao Olimpo depois de ter sido exilado. Numa narrativa arcaica, Hefesto teria se vingado de Hera pela sua rejeição a ele, e presenteando-o com um trono dourado mágico. Quando ela se sentou sobre ele, ficou presa por correntes invisíveis que não a deixavam mais se levantar. Os outros deuses imploraram a Hefesto que retornasse ao Olimpo para libertar sua mãe, porém ele teria recusado, dizendo: "Eu não tenho mãe." Finalmente Dionísio,
enviado para levar Hefesto, compartilhou com ele seu vinho, embebedando assim o ferreiro e conduzindo ele de volta ao Olimpo sobre as costas de uma mula. O trajeto foi acompanhado por foliões, cena que por vezes aparece ilustrada nos vasos pintados da Ática e de Corinto. Nas cenas pintadas, os dançarinos e figuras fálicas que formam a turba que acompanha Dionísio, enquanto este conduz a mula, mostram que a procissão fazia parte das celebrações ditírambicas. Essas celebrações antecederam, em Atenas, as peças satíricas do século V a.C. O tema do retorno de Hefesto, popular entre os pintores de vasos áticos cujas mercadorias eram apreciadas pelos etruscos, pode ter sido responsável por levar o mito para a Etrúria. O viajante Pausanias relatou ter visto uma pintura no templo de Dionísio, em Atenas, construído no século V a.C., porém reformado em algum ponto anterior ao século II d.C. Essa pintura mostrava, segundo ele, a cena descrita anteriormente sobre Hefesto e Dionísio. Numa das muitas versões sobre o casamento de Hefesto com Afrodite, o deus do fogo, sendo o mais decidido dos deuses, recebeu de Zeus a mão da deusa para evitar que os outros deuses travassem disputas por ela. Afrodite, no entanto, não aceitando a ideia do casamento arranjado com o feioso Hefesto, iniciou um relacionamento amoroso com Ares, deus da guerra, narrado no canto 8 da Odisseia. Hefesto ficou sabendo da traição de Afrodite por meio de Hélio, o deus do sol onividente, e planejou uma armadilha para eles durante uma de suas escapadas. Enquanto Afrodite e Ares estavam juntos na cama, Hefesto os envolveu com uma rede de cota de malha inquebrável, tão fina que era praticamente invisível, e os levou ao Monte Olimpo para tornar a humilhação pública diante dos outros deuses. Estes, no entanto, apenas riram diante da visão dos amantes nus, e Poseidon conseguiu persuadir Hefesto a liberar os amantes como troca de uma garantia de que Ares pagaria uma multa pelo adultério. Na Odisseia, Hefesto afirma que devolveria Afrodite a seu pai e exigiria dele seu dote. Na Ilíada, a consorte de Hefesto é uma Afrodite menor, Caris, ou Aglaia, a mais jovem das graças, como Hesíodo a chama. Hefesto foi pai de diversos filhos, tanto com mortais quanto imortais. Um destes foi o ladrão Perífetes. Juntamente com Thalia, Hefesto era considerado o pai dos Pálicos. Autores posteriores relatam que apesar de Eros, o deus do amor ser filho de Ares e Afrodite, teria sido entregue a Hefesto para que este o criasse como seu próprio filho. Hefesto estava associado de alguma maneira aos mistérios arcaicos pré-gregos dos Cabiros, originários dos frígios e trácios, também conhecidos como os Homens de Hefesto, na ilha de Lemnos. Uma das 3 tribos lêmnias também se chamava de Hepéstio, alegando descendência direta do deus. Hefesto tinha poucos epítetos, quando comparado a outros deuses. Um deles era Hefesto Etineu, por sua oficina supostamente se situar sob o Monte Etna. Simbolismo e possível inspiração. Hefesto era descrito nos mitos como cholos, que significa manco ou coxo, e retratado com defeitos nos pés, movimentando-se de maneira claudicante, disforme, tanto de nascença ou como resultado de sua queda. Nas pinturas de vasos, Hefesto é muitas vezes mostrado curvo sobre sua bigorna, trabalhando em alguma obra de metal, por vezes com os pés invertidos. Caminhava com o auxílio de uma bengala ou bastão. O argonauta Palemônio era um filho de Hefesto, o que poderia significar apenas que ele era um bronzista. E também era coxo. A aparência feia de Hefesto e seu defeito físico é interpretado por alguns estudiosos como uma representação da arseníase, um efeito decorrente da exposição a pequenas quantidades de arsênio que resultaria na coxeadura e câncer de pele. No lugar do estanho, encontrado com menos facilidade na época, o arsênio era adicionado ao cobre durante a Era do Bronze. Como os chapeleiros, enlouquecidos pela sua exposição ao mercúrio, que inspiraram o célebre personagem Chapeleiro Louco, de Lewis Carroll, em Alice no País das Maravilhas, a maior parte dos ferreiros da época teriam sofrido de envenenamento crônico. Isso teria se dado como resultado de seu trabalho, e consequentemente, a imagem mítica do ferreiro coxo teria se espalhado. Origens de Hefesto. Os historiadores acreditam que Hefesto era uma divindade já adorada na Grécia durante o período pré-homérico porque existem inscrições em Linear B que o mencionam. Existe também uma possível associação de Hefesto a concepções antigas sobre reis que manuseavam o metal. Hefesto era cultuado pelos gregos assim como diversos outros deuses.
A cidade de Lemnos centralizava o culto a ele, mas outras cidades também o cultuavam em templos. Em Atenas, por exemplo, foi encontrado um templo que homenageava tanto Hefesto quanto Atena. Esse templo era onde importantes festivais religiosos aconteciam. Em um destes festivais, ferreiros de toda a Grécia iam para Atenas para cultuar Hefesto. Importantes estátuas dele eram encontradas nesse local. Outros locais como Agrigento e Lícia também tinham importantes cultos ao deus da metalurgia. Esse foi o vídeo sobre Ares e Hefesto. No quinto vídeo da série Deuses do Olimpo, vamos conhecer um pouco mais de Afrodite, a deusa do amor e da beleza, e Hermes, deus do comércio, da riqueza, condutor das almas dos mortos até o submundo, entre outros atributos. Um abraço do Paulo, e até a próxima.